Afternoon. I thank you very much for us to be together and for me to be able to give you an interview. I would like, please, for you to introduce yourself. Let's start here, please. Your name, your compounds, and the Egungun of your family, please. My name is Olooje Alaafin. My compound name is Olooje Compound Oyo. The name of the Egungun of my family is Oya Alaafin, the wife of Shango. Eu quero desde já agradecer pelo facto de me darem a oportunidade de os entrevistar. São dois OLÓOJÈs e eu comecei por perguntar ao primeiro para me dar o nome e também para me dar o compound e o Egungun da família. So, o nome Ogun, Olooje Alaafin, the Egungun is Oya, and the compound Olooje. We have the second person, Baba. Ekasan. Can you please give us your name? Orúkọ mi ni Babatunde Yọlá Ògún Alágbà Alápinni Ọ̀yọ́. Okay. Your compound? Ilé bàbá mi ni ilé olójúlé mẹ́ta Àpínni Ọ̀yọ́. Okay, and the name of the Egungun? Eégún bàbá mi ni Owólàkẹ́ Ọmọlàágẹ̀. The name of the Egungun? Yes. What is the name of the Egungun? Owólàkẹ́ Ọmọlàágẹ̀. Owólàkẹ́ Ọmọlàbágẹ̀. Okay. Eégún ọlọ́mọ ni. We are here together with the second person, which is the Alagbà Alaafin from Oyo. And his name, your name again, Baba? Your name? Babatunde Yọlá Ògún Alágbà. From Alaafin. So, os dois, tem estas duas pessoas, dois OLOOJÈs comigo aqui. Um é o Alagbà Alaafin e o outro é do compound Olooje do Egungun de Oyo. Baba, let me ask you very shortly because you speak English. The initiation for the society of Egungun, how long does it take for a person to be a member of the society from Egungun? How many days can take an initiation? I will tell you that. Let me take permission from my ancestor. Mariwo tu olewo, gbegbe, ẹrù, owó, kúlúkúlùsẹ́, Òjò tí bá lu ẹ̀sẹ̀ wọ̀wọ̀. kúlúkúlùsẹ́, Òjò tí bá lu ẹ̀sẹ̀ wọ̀wọ̀. Alágbà, Alágbà ńlàgbà. kékeré lu sékété ni mo ti ń sáwó. Sékété mo ti rí mo ti ń sáwó. Sékété mo ti rí mo ti ń sáwó. Sékété mo ti rí mo ti ń sáwó. Coming back to your question you're asking me. When you want to do the initiation for the Egungun, in the ancient days, traditionally, we use 7 days. But those people who want to be initiated, they may say that days is too long for them, so they may not wait longer than that for that day. Now, we have cut it to 3 days. 3 days. Now. Pronto, eu perguntei se ele podia dizer, quem quiser ser membro da sociedade de Egungun, normalmente uma iniciação demora quantos dias? E eles começaram a pedir permissão aos antepassados deles e a recitar Egungun, a forma de chamá-los. Então ele respondeu que normalmente no passado uma iniciação de Egungun demora 7 dias, mas devido à vida moderna, normalmente eles hoje passam para 3 dias. But if anybody wants to do 7 days, it's possible, correct? If you have time for that 7 days, it's possible. So, se as pessoas tiverem tempo, fazem a iniciação em 7 dias, se não, fazem em 3 dias. So, Baba, Baba Alagbà, you confirm that in the olden days, or even today, if there is time, the initiation for Egungun will be 7 days, but if there's no time, the people will do it in 3 days.
bí a ti ń ṣe ní ìsìn inú torí pé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ọjọ́ méje ni ṣùgbọ́n ní ìsìn kò sí ààyè mọ́ pẹ̀lú bùkátà kálukú ó ti àti sọ di ọjọ́ mẹ́ta. Okay. So, Baba, so it's confirming exactly the same thing. So eu perguntei a mesma pergunta ao Alagbar da Lapini e ele confirma exatamente também o que o Baba Olooje disse, que antigamente 7 dias, se houver tempo fazem em 7 dias, se não fazem iniciação em 3 dias. Baba, this initiation, you know, every society has its own initiation. Yes. And his own name. For example, the initiation for Shango, they call it Idoshu. Yes. If it's initiation for Orumila, they call it Itefa, Yes. and so on. What is the name for Egungun initiation? Is there any specific name? Eu perguntei, pronto, que cada sociedade tem uma iniciação para o seu próprio, para ser um membro. Dei o exemplo de Xangô. Xangô, eles chamam a iniciação Idoshu. Ifá, chamam Itefá. E pronto, etc. As outras sociedades também têm o seu próprio nome. Eu gostaria de saber se no culto de Egungun também existe um nome específico para a iniciação. Baba, is there any specific name for the initiation? Yes, anybody that has been initiated into the Egungun clan will be called Atesho. 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 Atesho is the name Yes. of the initiation for Egungun. Então eles disseram que existe um nome para a iniciação que se chama Atesho. Yes. É o nome de iniciação. So, Baba, when you initiate into Egungun, that you want to be a member, is the initiation, is like, for example, Shango or Ifá, that they shave the head, or the initiation is different? Pronto, eu perguntei se a iniciação para Egungun é igual, por exemplo, a Xangô ou a Ifá, em que eles raspam o cabelo. Quer saber a resposta deles? A iniciação é igual? Is it the same initiation? It's not, because Egungun initiation is not to shave head. We don't shave head. So you don't shave head We don't for shave head for Egungun? Egungun. You We don't shave- only put socks on the hand and the leg. Hand and the leg. So the and cover the face. Cover this. So the initiation for Egungun is to cover the face, Yes. to cover the hands, and to legs. cover the leg. Yes, you are Egungun. Okay, so You have that is, become Atesho. that is the part of the initiation. Yes. Então eu perguntei se a iniciação era, pronto, idêntica às outras e eles disseram que não. Que a iniciação para Egungun é uma iniciação que não raspa o cabelo às pessoas. Eles fazem a iniciação nas mãos, nos pés e na cara. Eles cobrem a cara, as mãos e os pés. So, Baba, Yes. another question. Is Egungun Orisha? Egungun is not Orisha. Egungun is not Orisha. It's Yes, ancestor. Orisha. What is Egungun? Egungun is our dead forefather that goes heaven and comes back to protect all the family and the children. So, this society is not Orisha society. Not is we are Egungun ancestors who goes to heaven and comes back. Even often and often, we worship them whenever they comes back. Where we worship them, whatever we ask from them, they do it for us. They go back heaven. So, is not Orisha. Not Egungun Orisha. is not Not Orisha. Orisha. Egungun èso ìsà. Então eu fiz a Arao. pergunta. It's Arao. Arao. Arao who goes to heaven and And comes comes back. back. Não. Pronto, eu perguntei se a sociedade de Egungun, se Egungun era um orixá. Disseram que não, que Egungun não é orixá. Que Egungun é uma sociedade que adoram os antepassados. Tem a ver com as pessoas que viveram na Terra e que morreram e que chamam Ara Orun. Aqueles que, ao viverem na Terra, morreram, voltaram ao céu e que voltam à Terra. So, the Egungun comes back to the earth. Yes. To do what? To protect all his children from any aggression, from any enemies, And they protect only the children, or they protect well the community? and the community as well. Any community that has problem, they come to the family of that Egungun. They give them kola nuts. They put the kola nut there to ask
the problem the person is having. The Egungun will solve the Então problem for eu the person. perguntei se a sociedade Egungun, se não é a Orixá, eles estavam a dizer que o Egungun vem à Terra. Eu perguntei qual é a função do Egungun e eles disseram que o Egungun vem à Terra para proteger a família e para proteger também a comunidade. So, then I would like to ask a question, which is, what is the function of Alagba? Baba, what is your function? Baba, kí ni iṣẹ́ tí gẹ́gẹ́ bí ojúṣe Alagba. Ní alágbà mi iṣẹ́ mi ni pé àwọn Egungun wọ́n wà ní abẹ́ alágbà. Tí nǹkan kan bá ṣẹlẹ̀ bóyá eégún múra kò múra dáadáa, alágbà tó bá tẹ alágbà bá ti wà ńbẹ̀, alágbà ni ó sọ pé nǹkan tí wọ́n pé Egungun yẹn o ibi tó hàn kí wọ́n lọ ṣàtúnṣe rẹ̀. Tó bá jẹ́ pé èèyàn bá kú, alágbà gbọ́dọ̀ wà ńbẹ̀. Bàbá bá kú, alágbà gbọ́dọ̀ wà ńbẹ̀. So alágbà yẹn àwọn nǹkan tí wọ́n bá fẹ́ fi sí orò rẹ̀, alágbà ni ó ṣe àwọn àlàyé nǹkan tí wọ́n fi sọ̀rọ̀ yẹn. Bí wọ́n bá ti kójú èyí tí ó bá sí ńbẹ̀, alágbà ni ó sọ pé èyí ò tí ì sí ńbẹ̀ o, ó yẹ kí wọ́n fi ṣe. bí bàbá mọ ojú tọmọ ẹ̀yìn tọ́tọ́ àti tí bó ṣe rí nìyẹn. What is trying to telling us that Alagba is the one that know all the necessary thing, is the father for Egungun, that when Egungun want to come out, so is the one know the right way and the necessary thing to carry out. And if it's not necessary, we ask them to put Supervisor. He supervise. Okay. And when the dead body of Olooje is the one know all everything to be putting down to put For the burial. Okay. Eu perguntei, pronto, qual era a função do Alagba no culto dos Oloojes. E ele disse que a função dele ele é o pai dos Oloojes, dos Egunguns, e sempre que há o festival de Egungun, é ele que vai controlar para ver se o Egungun está em ordem e está tudo correto para sair à rua. Assim como o Alagba controla quando um Olooje morre, se todos os rituais para o enterro estão em ordem e está tudo completo para fazer o enterro do Olooje. Then, just very shortly, women, they cannot enter and be part of the society of Egungun. It means women can be part, but women cannot enter to see the secrets of Olooje, of the Egungun. Am I correct? Yes, yes. Rose, eu fiz a pergunta sobre as mulheres, Yes. que as mulheres podem fazer parte da sociedade, mas não podem entrar dentro do culto, dentro do templo dos Oloojes, do Egungun, e ver os segredos do Egungun. Am I correct, Sam? Yeah, correct. Pronto, estou correta. But there is the children that they are female and they're born from heaven with the covered face, which they call Ato. Ato. So these women that were born with the covered faces, they are allowed to enter and see the secret of Egungun. Is it correct? Ato can not enter, but it's only Yagan that can enter the shrine of the Egungun. Because Yaga is having a special being who's who have a certain spiritual power, and whatever that is needed to be put into that Egungun, Yaga will be added to the. But that Yaga is Ato. It's Ato. Is Ato. Yes. Okay. So, just very shortly now. Pronto, eu perguntei, ele falou relativamente a Yagan, que é uma mulher que é Ato, que pode entrar e que pode ver os segredos do Egungun. Now, Baba, another question to both of you. Me,
I'm a foreigner. And I want to worship my ancestors. I know already I'm a woman, I cannot enter. But I have a brother, and my brother wants to worship our ancestors of our family. How do you know what kind of Egungun is my family, and how you are going to give the name for my Egungun? Because, for example, your ancestor, your own is Alodi, Oya ancestor. Yes, Am I correct? Yes. So if you give me Alodi and Oya, I'm going to worship your ancestors. And I don't want it. I want to worship my own ancestors. So I want to know if there's a way you can know the really ancestors I belong and what is the name. A pergunta que eu fiz foi o seguinte: eu, como estrangeira, não sou Yorubá, já sei que sou mulher e que não posso entrar dentro do culto e que não posso cultuar, mas eu tenho um irmão que quer ser membro do culto de Egungun e ele quer cultuar os antepassados que pertencem à nossa família. Porque se a família do Alaudi me der o Egungun e fizer um Egungun da família Alaudi, isto significa que eu vou cultuar os antepassados desta família. E eu não quero. Eu quero sim cultuar os antepassados da minha família. A pergunta é: como é que eles vão saber, se realmente é possível, como é que eles vão saber qual é o tipo de Egungun, qual é o tipo dos meus antepassados e qual é o nome que vão dar ao meu Egungun, aos meus antepassados? Can you please, Baba, tell us very shortly how you do it? We can do is, since you are not from my own family, and you come to my family, you want to be initiated into the Egungun. And we have two types of Egungun. So we have Egungun Eleru and Egungun Alago. If you want to be initiated into the Egungun and you are interested, we will have use kola nuts to ask from our Egungun that she want to be initiated into the Egungun. Is it Egungun Eleru or Egungun Alago you want to give her to be initiated to? When the kola nuts speak that maybe Egungun Eleru is different from Egungun Alago. Egungun Alago is a warrior Egungun. Wait, Baba. You have two types. Yes. You have Eleru Yes, and Alago. Alago. What is Eleru? Eleru is the Egungun with heavy body. And Alago. Alago is a warrior Egungun with many spiritual and So you are going to know power. if my family is Eleru or Alago. Yes. So it means Eleru is not warrior. It's not warrior. It's only Alago. Alago is a Then is a warrior. So you are going to distinguish these two Egunguns. So after you know my family was a warrior or not, what is the next step? How you are going? For example, my family now is Alago. Is a warrior. Is a warrior. My family is a warrior. Okay. So how you are going to give now the name to my Egungun, to my family? We will ask for the name of your forefather. That's your surname. The name of your forefather you bear. Then after we know the name of your forefather you bear, then we give The name of my forefather, my grandfather. Yes. For example, my grandfather is the name Gomes. Gums. Yes. We give you when the colonel say we should give you the name of as you have said that you are Egungun Alago, we will say Egungun Alago Gomes. So is the name That's of the name. Yeah. So if I get Alaudi, it means I'm worshipping your ancestors. So Baba, vou só para repetir, eu perguntei, existem, por exemplo, eu como estrangeira, eu quero quero também cultuar os meus antepassados. Como é que eu vou saber qual é o tipo de Egungun, não é? Porque se eu for receber um Alodi, quer dizer que eu vou cultuar os antepassados desta família. Eu quero cultuar os meus. So, eu quero saber como é que eles fazem. Então ele disse-me que o processo existem dois tipos de Egungun, que é o Eleru e é o Alago. So, o Eleru não é um Egungun que vá à luta, e o Alago é um Egungun que vai para a luta. Então isso significa que eles distinguem os Egunguns com um que vai para
a luta e outro que não vai para a luta. É assim que eles distinguem o tipo dos antepassados. Então eles vão com Paula saber se aquele Egungun é da minha família, é Eleru ou Alagbo. Se os antepassados da minha família disserem que é Eleru, então já sabemos que a minha família é Eleru e que o Egungun não foi para a guerra, não foi para a luta e que o Egungun tem uma cabeça grande. E então como é que ele vai dar o nome? Ele vai perguntar o nome dos meus antepassados, por exemplo, dos meus avós do lado materno é Gomes, então o meu Egungun dos meus antepassados vai se chamar Eleru Gomes. Is the name of my Egungun. So the cloth, how you are going to give me cloth? How you are going to give the cloth, how you are going to do the cloth of Eleru Gomes? How you are going to do it? We will make it, since you are Alago. Eleru, I'm Eleru. I've chosen Eleru. You have chosen Eleru. It's Eleru. The color I said Eleru. We make we have those people who make the clothes. For Eleru. Yes, they are the family of Egungun. They make it and we make that Eleru for you. Head, body, we will choose it so that it will bear you will choose the height. So we make it that body, by the time you put it down, you will love it. Ok, and so is Eleru Gomes. 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 Okay. Okay. Eu perguntei como é que eles iam dar a roupa para os meus antepassados. Então eles dizem que tem pessoas no Egungun que são específicas para fazer a roupa. E essa roupa, se é um Eleru, então eles vão fazer o tipo de Eleru, não é? Vão fazer a roupa adequada ao Eleru e depois dão o nome dos meus antepassados. Então é Eleru Gomes, que é o que eu vou cultuar, que é os meus antepassados. Pois eu não tenho interesse em cultuar os antepassados de outra família. Se eu receber um Egungun de uma família com o nome de outra família, eu vou cultuar os Egunguns daquela família. Eu não estou interessada, quero cultuar os meus antepassados. So, Baba, just very shortly, you said you are Egungun from Oya. So, Oya is an Orisha. How does the Orisha, do they have Egungun? A minha pergunta foi, porque ele diz que a família dele tem o Egungun de Oya. Então, Oya é um Orisha. Oya também tem Egungun. Why you have Egungun for Oya? Orisha can have Egungun. The reason why Egungun Oya become Egungun Oya, and we know Oya is the wife of Shango. So, Oya was a woman. Yes. A human being as well. She's the wife of Shango, Alaafin Shango. During the time of Alaafin Shango, Oya have a very spiritual power. The spirit of that Oya is the spirit they used to make the Egungun Oya. The time of Alaafin Atiba in this Oyo, after the Alaafin left Oyole for the present Oyo, the Alaafin Atiba have wives that follow him to this Oyo. All the wives did not bear any children. My wife did not bear children. Alaafin Atiba called one of his friends. This is the problem I'm having. Since I come to this Oyo, present Oyo, you cannot born. They cannot born. Then the friend of Alaafin Atiba told him that we will put one into two, put some spirits together, we make for her to be born. All the Ayaba will born. But Baba, wait, let me just ask you one question. So it means that the Orisha that came from heaven, yes, they have lived as well yes, as human beings, and they have become as well Araoro. Então, a minha pergunta foi esta que eu fiquei confusa. Então, Oya se foi um Orixá, como é que Oya tem Egungun? Então ele explicou rapidamente a história de que Oya, sendo um Orixá, também viveu na Terra como ser humano. E Oya também foi a esposa do Alaafin, foi esposa de Xangô também. Então, que ela não tinha filhos. E por isso, fizeram um Egungun. So, they did Egungun because she could not born. Yes. Am I correct? Yes. Então, como Oya não conseguia ter filhos, fizeram um Egungun, Oya, para ela poder ter filhos. Então, isto quer dizer que os orixás, que também foram seres humanos, também têm o seu Egungun. So, now, your Egungun is called Alodi, Oya. And the Egungun, Baba, what is the name of your Egungun again? So, I believe that you have a different
chanting for Egungun. Yes. There's a common one that you have seen before, correct? Yes. But there's a different one. Portanto, eu estou a falar que eles são famílias diferentes, de compounds diferentes, com Egungun diferentes. Eles, ao princípio, eles recitaram a forma de chamar Egungun, que é comum, mas eles têm oriquis diferentes e formas de chamar o Egungun diferente. Baba, very shortly, not long. Just give